Quando eu assisti a Dama e o Vagabundo pela primeira vez quando eu era criança, eu achava que era um filme que tinha acabado de ser lançado. Porque o filme era tão bom e tão bonito que pra mim ele era um filme recente. Ah, muito obrigado. É muito óbvio pra mim que a alta qualidade desse filme é um reflexo direto do bom momento que o estúdio da Disney estava vivendo naquele meio ali dos anos 50. Os anos 40 foram bem complicados por conta da guerra, né? Eles tiveram prejuízos enormes, a empresa quase foi à falência, mas com a virada da década e o lançamento de filmes que fizeram bastante sucesso, como Cinderela e Peter Pan, o estúdio estava vivendo um momento ótimo financeiramente e criativo também. O Walt já estava fazendo novos negócios, né? Não fazia mais somente animação, ele já estava fazendo filmes live action e já tinha iniciado a construção do primeiro parque temático da empresa Disneyland, na Califórnia. E para o próximo filme do estúdio, eles decidiram finalizar uma ideia, um projeto que já estava em desenvolvimento lá na empresa desde os anos 30, na verdade desde a época que Branca de Neve estava em produção, que era uma história desenvolvida por um dos braços direito lá do Walt Disney, braço direito ou braços direito? Um dos homens de confiança do Walt Disney, que era o Joe Grant. O Joe Grant, ele era um storyman, que era uma função dentro do estúdio de pessoas que tinham que trazer ideias para futuros projetos, né? Novos conceitos de filmes. Ele era casado e ele tinha uma cachorra chamada Lady, que era da raça Springer Spaniel inglesa, e que depois que a mulher dele engravidou e teve o bebê, a Lady começou a perder espaço dentro da casa, porque antes ela era a queridinha, né? Ela era a filha do casal, e com a chegada do bebê ela começou a ficar enciumada, perdendo território ali dentro, e isso deu a ideia para ele criar esse conceito de um filme baseado na história da Lady, uma cachorra que passava pela mesma coisa. Só que quem não gostou muito dessa ideia foi o Walt, né? Ele tinha que aprovar todas as coisas que iam ser produzidas, afinal ele era o dono e produtor de tudo. E ele achava que a história da Lady não tinha conflito, não tinha uma coisa muito interessante acontecendo e que poderia deixar o filme divertido. Então essa ideia ficou ali meio no limbo durante todos os anos 40. E foi no final dessa década que o Walt ele teve acesso, ele leu um conto chamado Happy Dan, The Cynical Dog, que era uma história a respeito de um cachorro vira-lata que era totalmente o oposto da Lady, que era uma cachorra de raça burguesa que vivia numa casa. Então ele teve a ideia de misturar essas duas histórias, fazer com que a Lady e esse cachorro vagabundo se apaixonassem e vivessem uma história de amor. E aí sim ele teria uma história, um filme interessante. Só que quem não gostou nada de ver a sua ideia sendo alterada tão, né, profundamente foi o Joe Grant. Ele se desentendeu com o Walt a respeito disso. Na verdade, o relacionamento dele já estava um pouquinho estremecido, porque o Joe Grant tinha sido um dos homens na empresa que insistiram para o Walt Disney terminar Alice no País das Maravilhas, que não tinha ido bem na bilheteria. O Walt já estava meio, né, ali de pá virada com o cara. Eles se desentenderam de vez e o Joe Grant saiu da empresa e a produção de A Dama e o Vagabundo continuou sem ele. E como essa era uma história totalmente nova, né, não era baseada num contos de fada, ou num livro, ou numa peça de teatro, que era o caso de todos os outros grandes sucessos da Disney, o Walt ele ficou com medo do público não embarcar, né, não comparecer para assistir um filme de um personagem que ninguém conhecia. Então ele encomendou para o escritor de Dan the Cynical Dog uma novelização da história da Dama e o Vagabundo, do roteiro, né? Ele transformou o roteiro num livro e lançou para o público 2 anos antes da estreia oficial do filme. Então, em 54, o Walt Disney ele lançou na televisão americana, no canal ABC, um programa de TV chamado Walt Disney's Disneyland. Era uma forma que ele encontrou de se comunicar com o público dele quando não tinha nenhum grande lançamento para acontecer ali num curto período. Então ele usava esse programa para divulgar os seus próximos projetos. Era uma plataforma de marketing muito eficiente. Então ele usava esse programa tanto para mostrar os personagens da Dama e o Vagabundo, como as novidades na construção do parque. E os dois ficaram prontos praticamente juntos. A Dama e o Vagabundo chegou nos cinemas no dia 22 de julho de 1955 e a Disneyland foi inaugurada menos de um mês depois. Eu acho que esse filme é talvez um dos melhores de toda a Disney, não só dessa época. Eu acho que o filme ele faz um retrato muito fiel ao que seria talvez o ponto de vista e o raciocínio que os cachorros têm a respeito do mundo humano. A forma como os cachorros enxergam os seres humanos, por exemplo, eles sempre são mostrados do pescoço para baixo, raramente mostra o rosto deles.
e a Lady, ela chama os seus donos de Jim querido e querida, que é a forma como eles chamam um ao outro, ela não sabe qual é o nome deles. Eu acho isso muito, muito bonitinho, muito fofo, porque eu acho que se um cachorro tem um raciocínio, ele iria para esse lado, né? Ele não chamaria os donos pelo nome de verdade deles se eles não se chamam um ao outro dessa forma. Acho que todo o começo do filme é bem o que o Joe Grant tinha idealizado, porque a gente acompanha a Lady chegando na casa dos donos dela, ela se instalando, né, ganhando o espaço não só no coração dos donos, mas também na casa. Ela vai de dormir na garagem, dentro de uma caixa, até dormir junto com os donos dela no quarto. E depois, quando ela vê que ela tá perdendo espaço para alguma coisa que ela não entende muito bem o que é. O que é um bebê, afinal? E toda essa introdução do filme realmente é muito boa, mas o filme fica ainda mais especial e ganha uma nova dinâmica quando o personagem do vagabundo é apresentado e eles finalmente se conhecem. O vagabundo tem uma visão dos humanos e do mundo totalmente diferente do que a Lady tem, porque ela cresceu ali naquela casa burguesa, né, cercada de carinho e conforto, e o vagabundo na rua, tendo que, né, lutar por comida, brigar com outros cachorros, e cada um defende o seu estilo de vida, só que se permitem também a conhecer o estilo de vida do outro em algum momento. E dessa forma, a Dama e o Vagabundo constrói um relacionamento que tem realmente uma sensação de merecimento, porque eles não se encontram uma vez e de repente estão perdidamente apaixonados, que era uma coisa que a Disney estava fazendo até então com seus casais. Eles passam por uma jornada, eles passam por uma aventura. O fato deles se apaixonarem é uma consequência das coisas que eles vivenciaram juntos. Então isso faz muito mais sentido do que se apaixonar à primeira vista. O filme tem um ritmo muito bom, ele não tem nenhuma cena que seja gratuita, tá tudo ali com o propósito de fazer a gente entender como o mundo desses cachorros funcionam e como esse casal vai se apaixonar. Inclusive, a cena mais famosa desse filme é a cena do espaguete, né? Com certeza você já viu ela 1 milhão de vezes, até sendo parodiada no cinema também. E é engraçado pensar que essa cena, por muito pouco, não estava no filme. Em certo momento da produção do filme, o Walt achou que a ideia de ter uma cena de 2 cachorros comendo espaguete, ouvindo uma serenata, era absurda demais e que ela devia ser cortada do filme porque talvez o público não fosse comprar essa ideia. E o Frank Thomas, que era um dos grandes animadores lá dos estúdios Disney, ele estava trabalhando naquela cena e ele realmente acreditava que era muito boa, que devia sim ficar no filme. Então ele terminou toda a animação dessa sequência sozinho, sem ajuda, e apresentou para o Walt falando: não, essa cena tem que ficar, olha, ela é muito bonita. E o Walt mudou de ideia. Graças a Deus, você consegue imaginar esse filme sem essa cena? Mas diz pra mim o que você acha desse filme da Dama e o Vagabundo, se você se lembra a primeira vez que você assistiu, qual é a sua opinião a respeito dele, coloca aí nos comentários que eu quero saber. Não deixa de se inscrever no canal e de clicar no sininho para receber todas as notificações quando eu colocar novos vídeos aqui. Então toda segunda-feira pode contar que vai ter vídeo novo aqui falando sobre os filmes da Disney. Então, um forte abraço e até a próxima!